Vai começar? Vou, porque senão a gente vai perder muito tempo. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor sua graça, sua sabedoria, seu auxílio. Pai, em nome de Jesus, nós estamos mais uma vez aos teus pés, rogando, Senhor, que tu nos dê, assim como a tua palavra nos orienta pela boca do apóstolo Paulo, espírito de sabedoria, de compreensão da tua palavra, e que não seja apenas um conhecimento para encher nossa mente de informações, mas que seja, Senhor, algo que nos posicione, que nos faça, Senhor, tomar atitudes em linha com os princípios da Tua Palavra, com as diretrizes da Tua Palavra, que nós não sejamos apenas ouvintes da Palavra, enganando-nos a nós mesmos, mas que nós sejamos praticantes dela, Senhor, em todas as coisas, nos esforçando para viver esta Palavra, para colocá-la em prática no nosso dia a dia, Pai. E nós daremos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. Nós estamos na lição 5, só fazendo uma recapitulação para que nós nos encontremos, né? Nós falamos bastante a respeito da nossa alma, né? Nós estamos falando sobre como ser guiado pelo Espírito. E para que eu possa entender, eu gosto muito de um texto das Escrituras que diz que no mundo há muitas vozes e nenhuma delas sem sentido. Então, tanto o nosso espírito, quanto a nossa alma, quanto o nosso corpo, ele tem linguagens. E nós precisamos aprender a discernir estas linguagens, para que nós não misturemos as bolas. Muitas vezes nós podemos estar achando que nós estamos ouvindo a Deus e na realidade nós estamos ouvindo apenas nossas emoções. E isso é muito comum. E por ser tão comum hoje no meio dito pentecostal, neopentecostal, muita gente se fecha ao, vamos dizer assim, mover do Espírito, aos dons, às operações do Espírito Santo por causa de tanta criancice. Se você entra hoje na internet, no YouTube, começa a pesquisar alguns vídeos sobre as ditas cultos de poder, manifestações do Espírito, é assustador o que você vai encontrar. Às vezes dá vontade de vocês verem assim, não, eu estou fora disso aqui, parece mais um circo armado. E por conta de algumas infantilidades, imaturidades nessa área, muita gente séria se dá um passo atrás e diz assim, não, eu prefiro não me meter nisso por conta disso. Eu discordo. Eu acho que nós devemos olhar para tudo e chegar num ponto de equilíbrio. Em tudo na nossa vida, equilíbrio é a palavra de ordem. E quando você começa a discernir, quando você começa a entender aquilo que é manifestação da minha alma, aquilo que é manifestação de um desejo da minha carne e aquilo que é a voz do Espírito, você começa a descobrir que o Espírito de Deus, ele não nos violenta, o Espírito de Deus, ele não cria escândalos, o Espírito de Deus, ele é educado, o Espírito de Deus, nas coisas que ele nos fala, ele tem propósitos naquilo. Sabe? Então, assim, essa história do ouvir a Deus sem uma finalidade do ouvir a Deus, eu, sinceramente, eu não creio nisso. Eu creio num Deus de planos, eu creio num Deus de propósito, eu creio num Deus que quando ele diz assim, olha, isso, então o resultado disso eu vou ver. Certo? Então ele está me orientando, me encaminhando. Até porque o próprio Jesus disse que quando o Espírito da verdade viesse, ele iria me guiar a toda a verdade. Então, o objetivo da voz do Espírito em mim... E revelar e dar uma clareza. Exatamente. Sobre alguma coisa. Exatamente. Com o objetivo de me guiar a uma posição. Toda a revelação do Espírito Santo na minha vida, ela tem um objetivo único, de me direcionar na minha caminhada com Deus. Certo? Então, assim, na minha vida diária, no meu dia a dia. Então, mas eu preciso compreender a linguagem da minha alma e eu preciso compreender a linguagem do meu corpo. Porque eu não sou apenas espírito. Veja, uma outra coisa que a cada dia eu tenho mais dificuldade e eu vou usar a palavra dificuldade, mas... Quando eu vejo pessoas que elas são tão espirituais, eu vou dizer mais um pouco, tão espirituais, que elas chegam a um ponto de negação da sua própria alma. Isso para mim é altamente perigoso. Tudo é alma. Tudo é alma. Tudo é alma. Ah, não, isso é alma, isso é da alma. Não sei o que não. Tudo tem que ser como se as expressões da minha alma... Não sei se vocês... É porque eu já venho muito tempo... Talvez vocês não tenham convivido muito com termos assim. Você vai fazer uma coisa... isso é coisa da alma. Isso é não sei o que da alma. Como se... Dando a impressão de que as manifestações da minha alma, elas não são lícitas, elas não são úteis, elas não fazem parte do pacote. E eu sou um ser emotivo. Eu não posso anular minhas emoções. Se eu anular as minhas emoções, eu deixo de ser uma pessoa. E Deus não usa máquinas.
Deus não tem nenhum propósito de anular as minhas emoções, as minhas sensações, os meus desejos, Ele quer colocar esse universo em ordem. Uma coisa é você trazer sua alma em ordem, organizado, como um arquivo bem organizado. Outra coisa é você anular a existência dela. Mas, pastor, isso não é um campo assim, um pouquinho difícil, porque se torna até difícil a gente julgar o que é alma e o que não é. Por exemplo, Davi, ele dançou na presença do Senhor e tirou a roupa dele. Só que a esposa dele não reconheceu aquilo como se fosse um ato realmente de adoração. Então, para ela, era coisa da alma, né? Então, assim, eu acho que não cabe a gente estar procurando o que é o que não é. Exatamente. 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 Mas aí não foi o olho dela? Não foi a análise dela em cima do comportamento dela? Não foi o olho dele em cima do próprio comportamento? Ela começou, ela tinha até direito, né? Poxa, meu marido dançando pelado e todo mundo. Da arca. Agora veja, agora é interessante você trazer o caso de Davi diante da arca, e pelo seguinte, você vai encontrar ali na situação de Davi uma coisa bem interessante. Você vai encontrar esses elementos, porque agora a gente começa a chegar ao seguinte, a uma posição em que eu preciso juntar os elementos. Eu preciso compreendê-los, eu separo espírito e alma só para entender, mas eu preciso começar a juntar isso, porque é como se tudo isso trabalhasse num conjunto. É como se não, tudo isso trabalha num conjunto. Então você veja, o desejo de adorar a Deus é uma expressão de Deus no meu espírito, certo? Mas eu dou vazão a este desejo através da minha alma, porque a minha alma é a sede das minhas emoções, dos meus sentimentos e da minha vontade. Ou seja, eu estou com um desejo de orar. Digamos que você, de repente, acorda no meio da noite com um desejo no teu espírito te chamando para orar. Aquele desejo está vindo de Deus para o teu espírito. Mas existe uma parte chamada escolha. Você pode escolher virar para o lado na cama e continuar dormindo, ou levantar e dar vazão ao desejo que está no teu espírito e orar. Ou seja, quem é que vai decidir se você permanece na cama ou não permanece na cama? É tua alma. É tua alma. E ela vai manifestar isso através de uma atitude física, tirando o teu corpo do conforto da cama e levando para um lugar de oração. Veja que as três coisas estão juntas. Não basta ouvir Deus me chamar para orar. Eu preciso escolher ir ou não ir. E não basta escolher ir ou não ir. Eu tenho que ter uma atitude física. Eu não tenho como isolar uma coisa da outra. Está entendendo? Então, Davi se empolga quando vê a arca. Davi se enche de alegria porque ele sabe o que custou trazer a arca até Israel. Ele sabe que teve morte no meio da história. Ele sabe que ele cometeu erros no meio da história. E agora a arca chegou. O seu coração se enche de júbilo. Ele decide dar vazão a este júbilo e extravasa isso através de uma adoração física. Que chocou? Chocou. Agora veja, o que eu digo o seguinte, quando é que a gente tem que ter cuidado com relação a isso? Principalmente na utilização dos dons. Por que a gente tem que ter cuidado e no que a gente tem que ter... A chapa afrouxou. Tem que ter esse cuidado. Em que área? A fonte do desejo. Quando eu digo assim, essa coisa assim, é alma, não é que é a tua alma que está decidindo, mas onde nasceu esse desejo? De onde está vindo isso? É realmente o espírito? Por isso que eu preciso discernir, não é, entender que a minha alma decide, a minha alma tem emoções, a minha alma tem sentimentos, a minha alma tem vontade. Perfeito. Mas o grande segredo aqui não é descobrir as funções de cada um. Cada uma das minhas partes. É interessante para que eu me conheça. Mas, acima de tudo, eu preciso entender isso para que eu aprenda a discernir de onde está vindo esta voz. Nasceu esse desejo aonde? Certo? As direções de Deus, os comandos de Deus, elas não são resultado de uma conjectura na minha mente. São impressões que Deus coloca dentro do meu espírito e que muitas vezes a minha alma tem até dificuldade de fazer uma leitura disso. Às vezes é até confuso para nós. Certo? Porque aqui está a dificuldade. Eu costumo sempre dizer que a minha teologia, ela depende do meu estado emocional. A minha teologia ela é altamente afetada pelos meus momentos emocionais. Você vai olhar para a história dos grandes teólogos da igreja cristã e você vai descobrir posições dele, quando você vai descobrir, por exemplo, posições de Martinho Lutero.
Lutero, o grande pai da reforma. Não tem pessoa que cometeu tantos deslizes perigosíssimos na história da teologia cristã como Lutero. Nós temos uma teologia, por exemplo, que corre no meios históricos principalmente, que entrou em muitos meios sem que as pessoas parem para questionar, que é uma teologia dicotomista, de que o homem é apenas uma alma e habita num corpo, de que alma e espírito é a mesma coisa, e que ela dá vazão para as duas naturezas, que é uma teologia trazida por Agostinho, que é resultado de uma desestabilidade emocional. Agostinho chegou naquela linha teológica por conta de problemas de alma. Eu digo isso sem nenhum problema, até porque eu fui agostiniano até debaixo d'água. E minha maior briga teológica foi me libertar das convicções de Agostinho, porque eu era um discípulo de Agostinho como você não possa imaginar. Defendi com unhas e dentes. Eu tive brigas teológicas dentro do seminário de sair chorando no meio da aula porque eu não admitia que alguém questionasse uma posição de Agostinho. Certo? E hoje eu olho e eu digo, as posições mais fundamentais da teologia agostiniana, elas eram resultados de doenças emocionais. Aqui está o grande problema, porque a Bíblia, irmãos, a Bíblia é um livro que nos dá respaldo para qualquer loucura que nós quisermos inventar. Viu? Aqui está. Porque ela é um livro, você disse uma grande verdade agora, Dani, ela é um livro passível de interpretação. E por ser um livro passivo de interpretação, ninguém tem a verdade absoluta sobre ela. Só ela mesma. É por isso que a linha teológica de interpretação das... Eu já saí todo como você quer pelo Espírito, estou entrando agora em teologia sistemática misturada com hermenêutica. Vamos lá. A linha teológica mais segura a respeito das Escrituras, para mim, certo, é essa. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Certo? Para mim, essa é a linha mais segura de interpretação do texto. O texto interpreta o texto. Aí eu digo, por quê? Porque um texto fora do seu contexto é um pretexto para uma heresia. Ok? E o que é o problema das grandes heresias? É retirar o texto do seu contexto. Eu já vi pregações absurdas, verdadeiras loucuras teológicas por causa de um texto tirado totalmente do seu contexto. E por você tirar ele do contexto, ele perde totalmente o sentido. Por exemplo, quando eu digo assim, a importância do conhecimento da história de Israel. Para quê? Até para você ter uma visão muito mais clara do contexto onde o texto foi escrito. Você vai entender a cultura do texto, você vai entender a arqueologia do texto, a geografia do texto, e isso vai fazer com que você tenha uma compreensão muito maior a respeito dele. Está entendendo? Então, assim, você vai começar a perceber, então é por isso, aí você vai localizar o texto ali, e isso vai dar a você uma baixada, porque você não pode espiritualizar tudo, mistificar tudo, certo? E isso é uma tendência da nossa alma. E, queridos, deixa eu dizer um negócio para vocês, e nós brasileiros, de uma cultura cristã idólatra, porque nós recebemos uma herança de um cristianismo idólatra, nós temos em nós... E eu digo isso com muito amor, sem querer ferir ninguém. Nós carregamos em nosso DNA, eu vou até usar isso, uma tendência à idolatria. Pelo tipo de cristianismo que nós recebemos. Então nós temos uma tendência muito pesada à idolatria. Certo? Isso parece que está arraigado na nossa cultura. E por conta do cristianismo que nos chegou, atrelado a um culto idólatra. Certo? Então a gente tem que ter muito cuidado. Idolatria é uma doença de alma. Viu? Idolatria é algo que define nossa alma. Idolatria é algo que vai norteando a nossa alma. É por isso, o que a Bíblia diz? Quando o Salmo 115... Os deuses deles têm boca, mas não falam, têm olho, mas não veem, têm ouvido, mas não ouvem, nem som algum sai da sua garganta, não tem fôlego nas suas narinas. Aí o que a Bíblia diz? Olha o que o texto vai dizer. Assemelhem-se a eles aqueles que o adoram. Sabe o que é uma coisa que esse texto vai me mostrando? Eu começo a tomar expressões do ídolo a quem eu adoro. Vocês já prestaram atenção? Eu depois comecei a analisar o comportamento das famosas beatas de igreja. Eu digo isso porque eu vivi, né? Eu posso falar. Vocês já prestaram atenção até o jeito dos padres, o jeito de falar. É uma coisa meio morta. Sem expressões de vida.
e aquela coisa. Você preste atenção. Eu comecei a pegar, às vezes eu pegava fotos minhas, porque Valnice destruiu todas, mas assim, eu pegava fotos minhas do tempo, eu vestido de batina, celebrando, não sei o que, aquelas coisas todas, e eu ficava olhando a imagem e eu comecei a ver semelhanças de atitudes, de expressões. Parecia um negócio meio sem vida. Parece que para você estender o braço aqui era um esforço muito grande. Como se você fosse também um ídolo. E aí o salmista vem assim, você vai absolvendo a uma conexão espiritual entre o ídolo que você está cultuando e você mesmo. Há uma transferência, eu não sei como é que isso acontece. No céu eu vou ter explicações disso. Mas por quê? Porque aquilo começa a atingir o nível da tua alma. Certo? E você começa a trabalhar a tua alma, que são as tuas emoções, os teus comportamentos, a partir daquelas convicções de fé que vão entrando dentro de você e vai formando tua personalidade. É a mesma coisa você vai ver nos cultos de origem afro. Vocês já prestaram atenção? Porque você vai trabalhando a tua alma. O que é que mais se trabalha dentro do catolicismo? Você pega uma pessoa bem católica, mesmo daquela carolona. A dificuldade dela é vencer alguns conceitos. A mente está passiva. Ela até concorda com você, mas ela não consegue ativar a mente para chegar a conclusões que ela não tem mais argumento, mas a mente dela se recusa a trabalhar aquela informação. A alma está num estágio de passividade absoluta. Aí você pega uma pessoa que vem do espiritismo, principalmente do baixo, que a gente chama de baixo espiritismo. Umbanda, Candomblé, Quimbanda, as religiões de origem afrodescendente. Você sabia que estas pessoas... Eu vou dizer isso, não tem nenhum estudo de pesquisa sobre isso, não. Eu vou falar pela minha experiência, tá certo? Pelo número de pessoas que eu já convivi, pelos contatos que eu já tive, e por colegas também de ministério que trabalham muito com libertação e que a gente, conversando, já chegamos a essa conclusão. As pessoas que vêm desse tipo de religião, desse tipo de culto, elas têm uma propensão muito maior de serem sensíveis aos dons do Espírito. A se desenvolverem muito mais rápido no ouvir a Deus e no se mover no sobrenatural. Por quê? Porque durante anos e anos, a alma dela foi trabalhada para que ela tivesse sempre um culto onde ela tinha contato permanente com o sobrenatural. Mas uma pessoa assim, que veio para o cristianismo e achou que era o dom do Espírito, mas era a abertura espiritual que ela já tinha. Exatamente. Exatamente. Você precisa levar a pessoa a trabalhar a alma dela agora. Exatamente. Que ela usava normalmente. Aqui já vira e tal, não sei o quê. Exatamente. Exatamente. Porque a alma da pessoa já está trabalhando. Porque o que acontece muitas vezes? O que acontece? Você recebe uma informação do Espírito dentro do teu espírito. Mas a nossa alma é cheia de informações que bloqueiam às vezes isso. Quantas vezes você se arrepende de não ter dado vazão a alguma coisa que Deus colocou no teu espírito? E você se fechou aquilo porque você não quer fazer o papel do ridículo, porque você tem medo de errar, porque você tem medo de ser criticado, porque você tem medo de ser mal compreendido. Deus te dá um comando às vezes de você ir fazer alguma coisa com alguém, ou ligar para alguém, ou fazer qualquer coisa que seja, e você se bloqueia, porque você não quer fazer o papel de depois quebrar a cara. A primeira coisa que uma pessoa no baixo espiritismo perde é esse polimento de não fazer papel de ridículo. Porque uma pessoa que faz cabeça, que passa 15 dias dentro de um congá lá, que faz cisões no corpo, que come todas aquelas comidas, que às vezes é obrigado a ir, dependendo do tipo de orixá que ele serve ou de guia, de ficar com aquelas roupas numa esquina, distribuindo pipoca para todo mundo que passa, de fazer despachos em encruzilhada à vista de todo mundo, de ficar numa praia fazendo despacho e o povo olhando como se fosse um espetáculo. Essa pessoa, ela perdeu esse medo de fazer papel de ridículo. Até porque ela viu tanto manifestações do sobrenatural que ela já aprendeu que o sobrenatural existe. Ela já sabe que existe um mundo paralelo. Ela já sabe que existe um outro universo e que este universo pode ser acessado. Através de alguma coisa ele pode ser acessado. Então, quando ela se converte, que ela se depara com estas manifestações do Espírito de Deus, e ela descobre que tudo aquilo que ela viu dentro deste universo de baixo espiritismo era uma imitação barata de uma verdade muito maior que Deus faz, aprendam uma coisa: para cada manifestação do Espírito de Deus, dentro da Igreja de Jesus Cristo, existe uma imitação no reino das trevas.
Tudo aquilo que você vê no reino das trevas como operação sobrenatural, pastor, existe no reino das trevas essas operações? Claro que existe. Elas são imitações baratas de verdades que existem dentro da igreja. O problema é que a igreja abriu mão destas ferramentas espirituais. E muitas vezes, quando começa a utilizar, hoje, no dito mover pentecostal e neopentecostal, é feito de uma maneira de muita criancice. Muita infantilidade. Por quê? Por não conhecer as Escrituras. Certo? Do jeito que também no reino das trevas existe gente que trabalha com essas coisas de uma maneira séria, é mal, mas também existe muita também babaquice, besterol, infantilidade e coisas que nem eles mesmos aprovam. Você tem os dons de curar dentro da igreja. Deus cura. Existem dons de curar no reino das trevas. Pastor, Satanás cura ou cura. Cura, faz milagres. Faz coisas assim de você ficar... Lembre-se do que foi que Jesus disse. Jesus disse que nos últimos dias se levantariam falsos cristos e falsos profetas, fazendo sinais e maravilhas, ao ponto de enganar, se possível fosse, até mesmo os eleitos. E ele disse, por causa disso eu roguei a Deus para que abrevie o tempo, senão vocês não suportariam. E sabe qual é o suportaria que ele estava dizendo ali? É que seria tão espetacular as operações que nós seguiríamos eles. Porque seria inquestionável de que era algo muito poderoso. Existe dons de língua nas trevas? Alguém que ora em línguas nas trevas? Oh! Muito! Muito! Não é? E olha, eu já vi isso dentro da igreja. Dentro da igreja. Já estive em momento em reuniões de oração, de a pessoa começar todo mundo falando em línguas, e alguém no meio começar, e Deus no meu espírito me assim, isto não vem de mim, e nem é da alma. Olha, deixa eu dizer um negócio para vocês. Existe muita coisa que o povo chama de oração em línguas, que nada mais é do que a mente pura, fabricando. Com toda a sinceridade deste mundo. Certo? Muita coisa que não é. Não é, irmãos. É mente. Existe alguns casos, não vou dizer que assim, não vão ficar, é porque eu vou dar uma petadinha agora, tá certo? Apesar que eu ia falar de corpo hoje, mas eu vou dar só uma petadinha aqui. Voltei de Israel, eu volto assim, subindo pelas paredes, um gás todo. E existe muita coisa, às vezes você se depara com situações que você olha e você diz assim, é demônio. Falando em línguas assim, como se fosse, e é demônio. E o que é que você faz numa situação dessa? Opa, expulsa. Existe dentro da igreja uma coisa chamada profecia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Existe nas trevas o dom de adivinhação. Vocês não têm noção do quanto que existe nesses meios dos ditos profetas de hora marcada, o tanto que está operando ali no mesmo espírito de adivinhação que se você encontra na cartomante, no jogador de búzio, do mesmo coisa. É a mesma coisinha. O mesmo tipo de espírito. Gente, vocês não têm noção. Eu trabalhei durante muito tempo num ministério para-eclesiástico. Né? O que é um ministério para-eclesiástico? O ministério eclesiástico é uma igreja. Ministério para-eclesiástico são ministérios que dão auxílio às igrejas. Por exemplo, Joyce Meyer. O ministério da Joyce Meyer é um ministério para-eclesiástico. Diante do Trono é um ministério para-eclesiástico. Neus Etioca, no Brasil, um ministério para-eclesiástico. Então, são ministérios que não estão diretamente ligados a nenhuma igreja local, mas eles dão apoio a todas as igrejas. E eu trabalhei muito tempo num ministério desse, que tinha uma forte linha de batalha espiritual, que era com Valnice Milhomes. Foi onde eu me converti e fui discipulado. Irmãos, eu vi de tudo e de mais alguma coisa. Eu vi de tudo e mais alguma coisa. Se a gente fosse contar as coisas que a gente presenciou e via acontecer, nós causaríamos uma terceira guerra mundial dentro do meio evangélico brasileiro. O que a gente via de pastores que eram usados tremendamente, de curas, de milagres, de profecia, e de repente caía por acaso numa reunião de oração da gente, e quando a gente chegava, e quando ia orar, o demônio manifestava. E você descobria que tudo aquilo, todo aquele espetáculo de adivinhação, eram espíritos de adivinhação adivinhando a vida do povo, espíritos de adivinhação fazendo operações e não sei o quê. Tudo aquilo era demônio. E essa pessoa, se considera essa pessoa nascida de novo ou não?
Boa pergunta. Onde é que acontece o novo nascimento? Aí vem uma pergunta. Um crente em Jesus Cristo, genuinamente nascido de novo, pode ficar endemoniado? Existem duas correntes teológicas sobre isso. Eu vou falar o que eu acredito. Uns dizem que não, outros dizem que sim. Eu sou da turma do sim. Por quê? Onde é que acontece? O homem é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. O espírito, Provérbios 20, versículo 27, o espírito do homem é a lâmpada de Deus. Hoje vamos aproveitar aqui o tempo, não tem muito, vamos fazer um tutorial, né? O espírito do homem é a lâmpada de Deus, certo? Quando você nasce de novo, este espírito é recriado. Você torna-se participante da natureza divina. A qualidade de vida que está dentro de você renasce. Este espírito é a lâmpada de Deus. Pastor, a tua qualidade de vida. Um demônio tem acesso ao espírito do homem? Não. Imagina que o que é o espírito. Imagina o templo em Jerusalém. As três partes do templo. Os átrios, ou o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. O pátio, ou os átrios, era o lugar onde todo mundo podia entrar. Isso é o corpo. O lugar santo era o lugar onde todos os sacerdotes, toda a tribo de Levi, todos os sacerdotes oficiavam. Era o lugar da sujeira, de sangue derramado, animal morto e taratata. Isto é a alma. É um pouco mais restrito do que o corpo, porém o número de acesso é muito grande. O santo dos santos era o meu espírito, equivale ao meu espírito. Ali estava a presença de Deus. Ali só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano por causa do sangue que ele levava. Quem é o meu sumo sacerdote? O autor dos Hebreus diz que o meu sumo sacerdote eterno é Jesus Cristo de Nazaré. O meu espírito é esse santo dos santos. Somente Jesus pode entrar no meu espírito, tem acesso ao meu espírito por causa do sangue da aliança que ele derramou no meu lugar. Então o meu espírito é um lugar restrito. Agora veja, Deus fala no meu espírito, Deus opera no meu espírito. A minha alma faz a leitura disso. Por mais que você esteja debaixo de uma unção de Deus, a mais tremenda unção que possa existir na face da terra, você tem todas as suas faculdades mentais operando perfeitamente. No dia que uma pessoa chegar para mim e disser que ele estava debaixo de uma unção muito grande, que não tinha controle das suas atitudes físicas, eu digo, então vem aqui que eu vou expulsar isso de você, é demônio. Porque Deus, a Bíblia deixa claro que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. E Deus, ele não nos possui. Nós até podemos usar essa expressão erroneamente. Ah, Espírito de Deus vem e me possui. Esse possuir é um enchimento no meu espírito. Mas ele não tira de você as suas capacidades intelectuais. O que é uma possessão maligna? É diferente de um enchimento do Espírito de Deus. O enchimento do Espírito de Deus se dá no meu espírito e eu continuo consciente de quem sou, o que estou fazendo e eu posso parar a hora que eu quiser. Uma possessão maligna não tem acesso ao meu espírito, mas à minha alma. Uma pessoa possuída por um demônio, ela não tem as suas faculdades mentais em operação. Tá, mas a pessoa... o Espírito de Deus habita nela. Sim. A pessoa se torna espírito, já não é... No carne, espírito. Se torna espírito no espírito. E tem a alma. Como que o Espírito de Deus habita em mim e tenho relação, o meu espírito tem comunhão com o Espírito de Deus e o meu espírito passa essa comunhão para a minha alma e logo vem um outro espírito, que é o demônio, e tem comunhão também com a minha alma. Não uma comunhão boa, mas tem um contato que possa transferir levar-me a vontade daquele espírito. Pode. Porque são duas partes totalmente distintas. Agora veja, existe uma coisa diferente de uma pessoa, de um endemoniamento e uma possessão maligna. Existem muitíssimos poucos casos de possessão maligna. O que existe muito é endemoniamento. Certo? Qual é a diferença entre possessão maligna e endemoniamento? Possessão maligna é um ser estranho entrar literalmente em você. Certo? Isso aí é quando a pessoa entra realmente num transe, num processo de transe, e um ser estranho toma o corpo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso é raríssimo de acontecer. Até porque... quando você lida com libertação, você vai descobrir uma coisa. Os próprios demônios não gostam de fazer isso. Para eles é como se fosse uma humilhação. Ou ter que ocupar o corpo de alguém, literalmente ocupar o corpo. Qual é a diferença entre disso para endemoniamento? Endemoniamento, a pessoa está sendo controlada, mas é como se ela fosse controlada de fora para dentro. Não seria o que
palavra. Ai, meu Deus, agora fugiu a palavra, pera. Fugiu a palavra. Quando você pegar, você... Como se estiver induzida. Induzida, manipulada. Opressão espiritual. Essa é a palavra que eu ouvi na igreja presbiteriana. Opressão. A opressão espiritual, ela é mais leve do que o endemoniamento. A possessão, veja, a possessão maligna é quando a pessoa está tomada pelo demônio. Aquilo é um momento que pode acontecer. E é rápido. Certo? É rápido. Até porque a maioria daquelas coisas... Essa explicação toda é tudo de um crente, né? Referente a uma pessoa crente. Tanto faz. Tanto faz. Mas o que separa a alma, a minha alma, do meu espírito nascido de novo é só a palavra. Nenhum demônio consegue separar isso. Não, mas isso está separado dentro de mim. São dois lugares totalmente distintos. Aonde é a mesma coisa. O que dá direito de um demônio entrar na vida de uma pessoa? Um pecado. Onde é que o pecado opera? Na alma. E um crente nascido de novo peca? Peca. Então você já respondeu. Se o que dá direito legal de um demônio operar na minha vida é o pecado, exatamente, é o pecado, certo? E um crente nascido de novo peca, quem diz que não peca mente, uma pessoa pode ser nascido de novo e está pecando, vivendo numa prática de pecado, ele está abrindo uma brecha para que um demônio possa entrar. É muito raro você encontrar uma pessoa nascida de novo que esteja num processo de endemoniamento. Certo? De possessão maligna. Literalmente uma possessão maligna. Literalmente, eu vou ser sincero com você, eu nunca peguei. Certo? Daquela coisa da pessoa estar incorporada. Como diria tipo no Espiritismo. Tipo Nazareno. Tipo aquele gadareno. Isso, o Nazareno era meu Jesus, ele não está endemoniado não. Então assim, tipo gadareno. É uma coisa permanente. Veja, aquele tipo de opressão na vida daquele rapaz levou ele a mudar. Ele estava 24 horas por dia, 366 dias por ano, debaixo possesso. O demônio morava nele. Exatamente. Ao ponto dele morar num cemitério, dele ter um comportamento totalmente antissocial e parapapá. Isso existe? Existe. Eu diria que num crente nascido de novo é praticamente impossível, porque o Espírito Santo não permitirá que isso aconteça. Agora, um endemoniamento ou uma opressão maligna. O que é uma opressão maligna? Vou falar só da questão eu vou sair totalmente da aula, né? Mas tá bom? Tá bom. Tá. Esclarece alguma coisa. Então, assim, qual é a diferença? Eu vou falar pronto, por exemplo, a possessão maligna. Fulano está possuído. Isso é um termo pesado demais. Porque possessão é uma pessoa, ela não está sendo ela. Certo? Ela entrou num estado de transe. A mente é como se a mente dela tivesse parado. E deixa eu dizer um negócio para vocês. O estrago psíquico que isso causa numa pessoa é muito grande. É por isso que até mesmo nas incorporações dentro do espiritismo, os babalorixás, eles já sabem tanto disso que eles não permitem, quando há uma incorporação, que aquela incorporação permaneça por muito tempo. Eles têm um período, um tempo, e eles já... Aquela expressão, canta para subir. Porque senão você pode deixar sequelas na pessoa. A pessoa, depois quando volta, dependendo do estágio, é muita dor no corpo, dor nas juntas, as articulações. Por quê? Imagina que a tua mente... Só terminar esse raciocínio. A mente da pessoa, a mente daquela pessoa, ela está agora num estado alfa. O que é um endemoniamento? Uma possessão maligna. A tua mente entra em estado alfa, é como se ela parasse e um outro ser começasse a controlar. Literalmente. Então a tua mente não está funcionando. Então a tua mente é que manda ordem para os teus movimentos corporais. É por isso que a pessoa muda de voz, a pessoa tem uma força absurda, a pessoa diz coisas que ela não sabe, a pessoa é violenta, porque a mente dela está sendo controlada por uma outra força. Ela está, aquela mente, do ponto de vista metafísico, ela está... Imagina que você... Sabe aquele negócio de medir pressão, de medir coração? É tum. Imagina, uma pessoa possessa é como se ela ficasse numa linha reta. Exatamente. Um morto-vivo. Certo? E tem um ser, um coma. E tem um ser que está
movimentando o corpo dela, usando a sua mente. O estrago que isso pode trazer para a mente da pessoa é muito, 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 muito Pastor, grande. mas isso não acontece assim, não. Não, é isso que eu estou dizendo. Minha vida toda assim, eu nunca vi ninguém assim. Pois é. Isso Acontece. Não, isso- Sabe por quê, pastor? Eu era criança, eu tinha mais ou menos uns 5 anos. Uma tia minha morava em Minas e a gente em Goiânia. Ela veio para morar junto com a gente. Minha mãe era 5 filhos e ela veio, ela era espírita e o espírito falou para ela vir para Goiânia matar a gente, as crianças. E ela vinha. E ela veio, passou com a gente um tempo, assim, uns 6 anos morando lá na minha casa, né? E ela estava brincando com a gente assim, de repente incorporava o demônio nela. Incorporava, ela era outra pessoa, mudava de voz, ficava violenta A minha mãe foi assim. e de repente voltava ao normal. Agora, deixa eu dizer um negócio para vocês. Você que deve ter um filme de terror. Não, sabe por quê, pastor? Ontem eu estava procurando os filmes na internet. Então, eu nunca vi tanto filme de terror assim interessante de você ver. O troço dentro do elevador. Eu não vejo. Aí, tipo assim... Aquilo reflete em realidade. Sim, é realidade. É verdade. Verdade, verdade. Olha, existem filmes que não são aconselhados você ver dentro de casa. Por exemplo, aquele filme. Lembra daquele filme, O Bebê de Rosemary? Nunca veja aquilo dentro da sua casa. Os filmes da série Sexta-feira 13, nunca veja aquilo dentro da sua casa, certo? Porque aquilo são verdadeiras invocações de demônio, não é? Aquilo são verdadeiras invocações. Mas veja, só para você se localizar de como funcionam essas coisas. Existe uma diferença. Aí quando você pega a questão do endemoniamento, certo? Possessão maligna, endemoniamento. O que você falou, endemoniamento é uma coisa externa, não há uma incorporação. O endemoniamento é uma força que está controlando a pessoa. Contudo, ela não mudou de voz, ela não tem nenhuma força. Lembra daquele caso daquele menino que o pai vem para Jesus pedindo para libertá-lo? Porque o demônio tomava e jogava ele no fogo, jogava na água, jogava... Isso é um endemoniamento. Veja, ele está tomando atitudes que são totalmente descontroladas. Ele sabe quem ele é, assim. Ele tem parte das suas faculdades mentais controladas por este ser, mas ele não tem uma força fora do comum, ele pode ser controlado, certo? Diferente da possessão. Ele pode ser controlado, ele não mudou de voz, mas ele está debaixo de uma energia má, de uma energia poderosa, certo? Que dá a ele habilidades que humanamente ele não teria. Isso. Opressão maligna. Qual é a diferença de tudo isso de opressão? Opressão maligna seria a coisa mais leve, que isso pode acontecer e acontece com todos nós. Você pode estar no meio de uma situação ou passando por uma opressão, quando de repente você percebe, você sente. A palavra opressão vem de oprimir, comprimir, apertar. Você percebe aquele negócio, meu Deus, uma opressão. De repente começa a vir sobre você um negócio, sentimentos que você não sabe de onde está vindo, sabe? Às vezes até sentimentos de morte, sentimentos de desânimos exagerados sem motivo, sentimento de querer desistir de coisas sem... Isso se constitui uma opressão. É como se o inimigo fizesse pressão contra você. Por exemplo, opressão maligna, que não chega a ser nem um endemoniamento, nem uma possessão. Depressão pode ser, mas nem todo caso de depressão tem nada a ver com cunho espiritual. Viu? A maioria dos casos de depressão são de origem física mesmo, certo? Já está reconhecido. É uma doença. É uma doença. Então, nós não podemos traçar só como. Pode ser. Exatamente. Então, assim, deixa eu só completar aqui. Por exemplo, eu ia dizer uma coisa, dar um exemplo agora, eu esqueci. A questão da opressão. Por exemplo, ok, eu vou logo fazer. Quando o apóstolo Pedro chega para Jesus, certo? Pedro entra naquela que Jesus me ensina, Simão, quando Jesus me ensina para Pedro, Satanás pediu permissão a Deus para cirandar-te. Isso é uma opressão.
certo? Isso é uma opressão. O que é uma ciranda? Vocês, não sei na terra de vocês, no Nordeste a gente tem muita questão de ciranda. Talvez você vai lembrar. Todo mundo dá as mãos, dançando, e o que é que ele faz? Aí ela fecha e ela abre. Ela fecha, isso é uma opressão. O que é isso? Você oprime e volta. Oprime e é isso que está acontecendo com o apóstolo Pedro. Jesus disse, Satanás te pediu permissão, não foi para te possuir, nem para endemoniar-te, mas ele pediu permissão para te cirandar. É a mesma coisa de te oprimir. Ele está sendo oprimido, com o intuito de conduzir numa direção. Certo? Então, o inimigo pode... aí entra aquela coisa de você, de repente, perceber que você não tem motivos para estar sentindo o que você está sentindo. De repente, você acorda... Isso acontece... Bom, comigo acontece. De repente, você acorda e você... Meu Deus do céu, que opressão é essa? Isso acontece muito depois de uma grande conquista, depois de uma grande vitória que você passou, de um avanço espiritual que você teve. O inimigo vem com fúria para te oprimir. Para fazer com que você saia da posição que você está. Veja, quando foi que Satanás pediu permissão a Deus para cirandar Simão? Depois que ele reconheceu que Jesus... Depois que Simão fez a declaração, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele disse isso, que Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que tu revelou isso, mas o meu Pai que está no céu, Satanás mirou em Simão. Satanás mirou em Simão. Veja, depois daquilo, Simão começa a dar um fora atrás do outro. Jesus diz assim, convém que o Filho do Homem suba a Jerusalém e lá lhe será entregue pelos principais. Não que tal coisa não te aconteça, Jesus, para trás de mim, Satanás. Já está no coisa. O Filho do Homem será traído, não sei o quê. Todos podem te deixar, menos eu. Jesus me disse, Simão... Não, e ele insiste. Mestre, todos podem te negar, menos eu. Simão, Satanás pediu permissão para te cirandar. E eu roguei a Deus por ti, Simão. É isso que Jesus está dizendo. Tu estás debaixo de uma opressão, Simão. Tu estás sendo conduzido debaixo de uma opressão. Por que o inimigo fez isso? Sabe qual era o alvo de Satanás? Fazer com que Simão fizesse o que Judas fez. O alvo de Satanás era que Judas fosse aquilo. Agora veja, qual é a diferença entre Judas e Simão? A resposta que um dá. Certo? Simão, Jesus deixa claro, Satanás pediu permissão para te cirandar. Qual era o alvo de Satanás maior? Entrar na equipe de Jesus para que alguém o traísse. O primeiro alvo de Satanás foi Simão. Jesus me disse, eu entrei em intercessão por ti. Eu estou rogando por ti. Ah, pastor, mas e Judas? Mais do que Jesus fez também para tentar ajudar Judas. Eu tenho certeza que naquela hora que Jesus chamou a atenção de Pedro e disse, Simão, o galo vai cantar. E eu acho interessante porque Jesus já tinha se referido a Pedro anteriormente, chamando, tu és Pedro, lembra? Lá em Cesareia, em Lubânia, ele chama, Pedro, tu és Petrus, e sob esta pedra. E Jesus antes tinha dito assim, olha, eu vou mudar o teu nome, tu não te chamarás mais Simão. Mas a partir de hoje tu te chamarás Pedro, que significa pedra, pedregulho. Quando Jesus vai se referir a ele, preste atenção a isso. Quando Jesus vai se referir a Pedro, revelando a Pedro o projeto de Satanás, Jesus não chama Pedro de Pedro. Simão. Jesus se refere a ele como Simão o tempo inteiro. O que significa Simão? A palavra não significa inconstante. O que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, Satanás está se valendo da tua alma para te levar à queda. Ele não pediu permissão para cirandar o Pedro. Ele pediu permissão para cirandar Simão. O inconstante. Onde era que o inimigo ia trabalhar na vida de Pedro? Na sua inconstância. Aquele que um dia jura fidelidade, no outro dia trai. Aquele que um dia diz que morre por ele, no outro dia nega que o conhece. O que é isso? Que marca é essa? Inconstância. O que Jesus está dizendo? O trunfo que o inimigo tem nas mãos para te cirandar é a tua inconstância. Por isso que Jesus se refere a ele o tempo inteiro. Simão,
Cuidado com esta natureza. Vigia nesta área. Ele não chama ele de Pedro. Certo? Então, hã? O que é que o inimigo faz se valer de nós? De alguma área que nós ainda somos vulneráveis. Aonde? Na nossa alma. No nosso espírito ele não vai tocar. Aí entra numa coisa que eu dou toda a liberdade, cada um creia de um jeito. Cada um crê do jeito que você quiser crer. Certo? Cada um anda de acordo com a luz que você compreende da palavra, das escrituras. Eu tenho uma posição, e eu vou dizer qual é a minha posição. Certo? Como eu não creio que o inimigo tem acesso ao meu espírito, nem ao espírito de ninguém que nasceu de novo, porque esse era o sonho de Satanás, desde o Éden. O que mais Satanás queria, o que é meu espírito? Minha semelhança com o Altíssimo. O que o diabo mais queria era a semelhança do Altíssimo. Então, se houvesse um meio dele ter acesso à semelhança de Deus que está em mim, que é no meu espírito, ele teria ganhado a batalha. E é justamente o que Deus faz lá no Éden. Diz, não, você vai comer pó. Você vai ter acesso à carne, mas ao espírito não. O espírito você não vai ter acesso. É por isso que eu tenho uma posição comigo. Pastor, o senhor acredita que alguém perde salvação? Não. Eu sei que há alguns que acreditam em perda de salvação. Eu não acredito. Não, glória a Deus. Eu não acredito. Eu não acredito porque eu não posso acreditar numa coisa assim de... não, aí vai vir o texto das escrituras, né? Não, mas Moisés disse a Deus lá em cima do monte, se tu não fores conosco, risca o meu nome do livro da vida. Tá vendo? Então pode. E Deus riscou? Moisés jogou para Deus, mas Deus não disse que ia arriscar, nem que podia arriscar, nem que não podia. Então assim, eu não consigo imaginar, até porque eu creio... Deus vai ser muito inconstante. Deus vai ser muito inconstante, dar uma salvação e depois tirar. Não, e eu creio numa coisa, eu creio em natureza. Eu não creio numa coisa simplesmente externa. Eu creio numa questão de natureza. Então, peraí, as pessoas associam muito... então quer dizer, hoje você é filho. Filho, nascido filho. Aí depois você vai para o mundo, aí deixou de ser filho. Aí amanhã você se arrepende e volta, aí é filho. Aí depois você se desvia de novo, deixou de ser filho. Que canjerê da bexiga é esse? Mas aí tem o filho pródigo para dizer que não. Que não o quê? Ele foi e continuou sendo filho, voltou e continuou sendo filho. E era minha próxima E se ele não volta? E se ele não volta e vive no pecado, tá? É uma separação de Deus. Se ele não volta, ele continua no pecado e longe do Pai. Olha, na teologia nós temos uma coisa. Nós nunca estabelecemos nenhuma doutrina a partir do si. Tá. A pessoa que está aqui, está fiel, nascida de novo, a gente vê uma prova genuína do novo nascimento. Tem várias tribulações na vida, dentro e fora da igreja, e acaba voltando para uma vida de pecado. E já boa pergunta aqui. E começa a pecar e aquilo ali já não o incomoda, ou incomodava no começo, mas se habituou àquela vida. Ao redor, as companhias, toda a vida dele direciona ele ao pecado. E ele morre ali pecando. Não sei, é isso que Paulo falou uma vez, Demas. que... Demas, que preferiu ficar no mundo. Exatamente, que bebeu, que comeu dali do... O apóstolo Paulo diz que aquele que experimentou... Veja, quando eu digo que eu não creio em perda de salvação, eu vou reconstruir minha posição, certo? Quando eu não digo que eu não creio em perda de salvação, eu não creio nesta banalização do chamado perda de salvação. Existe possibilidade de alguém perder a salvação, pastor? Claro, existiu a possibilidade de Adão cair, existiu a possibilidade de Lúcifer deixar de ser Lúcifer e passar a ser Satanás. Agora, só que as escrituras dizem uma coisa, que aí é a questão pesada. Porque as escrituras dizem assim, que aquele que conheceu o dom de Deus, os poderes do mundo vindouro, que conheceram a Deus e pisaram, é impossível voltar. Porque, mais uma vez, eles crucificaram o Filho de Deus. Então, assim, essa perda de salvação do ponto de vista que ele trouxe o caso de Demas, por exemplo, Paulo larga uma sentença. Ele preferiu, ele fez uma escolha, certo? De não seguir a Cristo. E não esse puxa-encoie. Aí você diz assim, a grande questão na salvação é o seguinte, era salvo? Eu parto de dois princípios. Se você nasceu de novo,
Aí eu vou para o ponto do filho pródigo. Se alguém nasceu de novo, a natureza de Deus está dentro dele, ele pode comer com os porcos na lama. Um dia ele sentirá saudade da casa do pai e ele voltará. Mas aí tem uma pergunta. Está entendendo? Peraí, já deixa eu perguntar. Agora a grande questão é o seguinte: até que ponto eu nasci de novo e até que ponto eu sou apenas um religioso? Tem o encher do Espírito Santo. E outra coisa, o novo nascimento é a ressurreição. Quando uma pessoa ressuscita, ela jamais pode morrer, porque aquela vida que ela recebeu é Jesus eternamente. Exatamente. E essa é a vida. Então, quando você for salvo, seu ser completo é Jesus. Exatamente. É completo. Paulo deixa isso claro quando ele diz assim: a minha vida, Cristo é a minha vida. Então, você não pode voltar à morte, é algo que já que arrebentou com a morte. Mas em Gálatas, Paulo exorta os Gálatas. Estou gostando desse papo. Que saíram tão rapidamente da graça de Deus. Ei, doutrina. Paulo está falando ali, não é de salvação ou não salvação. Quando Paulo escreve, o que acontece com os Gálatas é o seguinte: você tem uma igreja na Galácia, uma igreja de gentil, Paulo vai lá e prega a salvação pela graça. Tem um grupo em Jerusalém de judaizantes que vão para a Galácia e chega lá e diz assim: não, para vocês serem salvos, não basta crer em Jesus Cristo. Vocês precisam crer em Jesus Cristo e se circuncidar e seguir a lei de Moisés. Aí Paulo diz assim: ó insensato Gálatas, que tão de repente caístes da graça para a lei. Mas Paulo está falando de uma doutrina que eles absolveram. Paulo não está dizendo que eles deixaram de ser salvos. E Paulo diz assim: seria pois a lei que te justificou? Então Paulo está dizendo que eles são justificados. Seria porventura a lei que perdoa os teus pecados? Então significa que os pecados deles estão perdoados. Paulo está lidando ali com uma questão doutrinária. Mas ele também expressa assim: se vocês continuarem na lei, vocês para nada servem para Cristo. Não. O que ele diz o seguinte: se vocês se circuncidarem, vocês não têm parte com Cristo no que diz respeito à doutrina de redenção. Certo? A palavra-chave de Gálatas é regeneração. É em quem eu creio para a minha regeneração. O que eu creio para a minha regeneração. E Paulo deixa claro o seguinte: se vocês abraçarem a lei de Moisés, vocês são obrigados a seguir toda a lei. Certo? Não basta só se circuncidar. Ou é tudo ou é nada. Ou seja, vocês não estão crendo em Cristo somente para a salvação, mas vocês estão crendo em Cristo e Moisés. Aí eu te pergunto: existiam pessoas que seguiam esse tipo de posição? Cristo e Moisés? Sim, a igreja de Jerusalém. Eles eram judeus. O que Paulo está dizendo? Vocês não são judeus. Então para que vocês vão colocar um peso sobre vocês que vocês não precisam? Mas isso é comportamento, isso é doutrina. Mas aquele povo que estava abraçando aquela doutrina, sua primeira experiência de novo nascimento se deu por uma consciência de fé na graça de Deus revelada em Jesus Cristo. Entendeu? Agora eles estavam mudando de doutrina, mas a experiência que o levou à salvação é Cristo. Perguntem. Mas aí eu venho com a pergunta. A minha pergunta é a seguinte. Saindo do que o Marcos falou, né? Que a pessoa ressuscita com Cristo. Mas aí, digamos que antes do filho pródigo voltar, ele pega contra o Espírito Santo. O que é pecar contra o Espírito Santo? Essa é a minha segunda pergunta. Pronto, então vou responder as duas numa só. Tá certo? O que é que o Espírito Santo veio fazer na Terra? Não, falar do que Jesus fez dentro de nós. Dá um testemunho de quem? De Cristo. Convencer o mundo pecador. Eu não estou falando do papel do Espírito. Esse que você diz, o Espírito Santo, é ele para a igreja, certo? Mas o Espírito Santo para o mundo. Qual é o papel do Espírito Santo? O Espírito Santo vem para convencer o mundo. Para o mundo, o papel do Espírito Santo é só esse. O Espírito Santo vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque se afastaram de Deus. Da justiça, porque Deus se fez justiça em Cristo. E do juízo, porque Deus estava em Cristo julgando o mundo. Ou seja, Cristo, Cristo e Cristo. Jesus disse: o Espírito não falará de si mesmo, ele revelará a mim. O que o Espírito Santo vem fazer? Ele vem revelar Cristo. Que tipo de Cristo ele vem revelar? Aquilo que Paulo diz à igreja de Corinto, assim: quando eu fui ter convosco, eu não fiz saber outra coisa a não ser Cristo e este crucificado. Qual é a operação do Espírito Santo? Se ele vai revelar a justiça, julgará o mundo, que Deus julgará o mundo. A justiça e o juízo de Deus. Onde? Na cruz.
Qual é o trabalho do Espírito Santo? Revelar ao mundo a cruz de Cristo. Porque o homem só é salvo pela cruz de Cristo. O que é pecar contra o Espírito Santo? É rejeitar aquilo que ele veio revelar. O que é que ele veio revelar? Cristo. O que é pecar contra o Espírito Santo? É rejeitar a revelação que ele veio trazer para o homem. Que revelação ele veio trazer para o mundo? De que Deus estava em Cristo julgando o mundo para salvação ou condenação. Mas quer dizer então que o crente não pode pecar contra o Espírito Santo? A pessoa que já é crente? Sim, pode, para a perda de salvação. Isso. O que é pecar contra o Espírito Santo para o crente? Rejeitar o sacrifício de Jesus Cristo. Olha, toda a verdade é paralela. Como é que você é salva? Romanos capítulo 10. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Como é que se perde salvação? Processo inverso. Se com tua boca confessares que Jesus não é o Senhor, e em teu coração tu disseres que Deus não ressuscitou dentre os mortos, perdestes o efeito desta salvação. Como não? Não quer falar mais. Hã? Como não ganha salvação. Exatamente. Então tá bom, né? Fale, você tem alguma coisa, Maurício? Tem que falar uma coisa. Quer não? Por quê? Não. Instigue. Hã? Passou de hora. Tô brincando. Passou o quê? Passou de hora. Passou da hora, e eu tenho que pegar meu coisa. Entenderam? Olha, isso tudo para falar da questão de coisa. Onde é que os demônios operam? Alma. Sim, aí no caso da possessão e do demoniamento, é tudo expulso ou tem arrependimento em algum caso? Olha, boa pergunta. Só essa da Caris agora. Em caso de possessão, de endemoniamento, é tudo expulso ou tem arrependimento no caso? A Bíblia diz que se um espírito sai de uma casa, ele vagueia por vários lugares e depois ele volta e encontra a casa arrumada e vem e traz mais 7. Nós falamos de uma coisa. Por que um crente pode ficar possuído? Possesso ou oprimido ou não sei o quê? A opressão, eu deixo de lado. Endemoniamento ou possessão. Por que um crente pode ficar? Porque um crente mesmo nascido de novo, ele continua? Pecando. Pecando está na alma. Então, peraí. Então, isso me dá uma informação preciosíssima. Preciosíssima. Uma informação preciosíssima. Qual é a informação preciosíssima que vem aí? Qual é a informação preciosíssima que vem aí? A porta de entrada de um demônio na vida de uma pessoa é o pecado. Qual é a maneira de se expulsar um demônio da vida de uma pessoa? Arrependendo o pecado. Expulsar um demônio. Não pecando. No nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios. Qual é a forma de fechar a porta para que o demônio não volte a entrar? Arrependendo-me e mudando a minha postura para que eu... Arrependimento é metanoia, é mudança de mente e de atitude. Eu mudei a minha atitude, a porta está trancada, ele vai bater nela e encontrar ela fechada. Por isso que tem gente que tenta se arrepender e não consegue. E é por isso que tem gente que vive de libertação em libertação e nunca se liberta. Porque não se arrepende. Todo culto está lá e cai endemoniado. Todo culto está lá. Meu filho, eu já peguei gente assim. Olha aqui, minha filha. Eu já peguei uma pessoa aqui em Bristo, eu já peguei. Aqui, olha, Satanás dá uma licença aqui de 5 minutos. Fui desse jeito. Tu estava nesse dia? Fui desse jeito. Satanás me deu licença. Satanás me deu licença aqui de 5 minutos. Olha aqui, minha camarada. Você achando que eu sou besta? Você ou muda de vida, ou então pega o seu demônio e vai para casa. Porque eu não estou afim de ficar expulsando o mesmo demônio entrando toda semana. E se ele saiu a semana passada e entrou nessa, é porque a porta continuou aberta. Ou seja, você continua na mesma situação de pecado. Eu não sou exorcista não, viu? Por exemplo, o meu pastor lá no Brasil, na época, minha mãe tinha que expulsar demônio todo final de semana. Aí ele chegou na minha mãe e falou, tem que haver arrependimento. Exatamente. Então assim, o que é que impede... Por que nessas igrejas especialistas em possessão, as pessoas ficam caindo endemoniadas o tempo inteiro? Porque se fala de libertação, mas não fala de arrependimento. É verdade. Então você manda o bicho embora, mas a porta continua aberta. Aí fica nesse puxa-encolhe. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Eu já fui numa igreja antes dessa aqui, todo mundo vivia caindo. Pois é. Aí toda semana também. De novo, exatamente. Por quê? Minha filha, o que fecha a porta é o arrependimento. Não, porque é tão difícil eu levantar para mim cair. Você tem outra pergunta? É cansativo. Quando eu caio,
Quando eu caio, criança tá levando. Olha aqui, uma pergunta aqui. A questão dos pecados e a questão do pecado. Esse é o ponto, porque senão eu perco o meu ânimo. Então, a questão do pecado não é uma porta, já é aberta, digamos assim? O pecado? Sim, O sim. pecado. O pecado é uma porta Então não que... precisa a pessoa ficar pecando, digamos assim, por exemplo, mentindo. A pessoa tem um vício de mentir. Não precisa isso. Por quê? Porque já tem o pecado. O pecado só opera na vida de quem não nasceu de novo. Eu estou falando de dois grupos de pessoas. Jesus é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado. O pecado fala de natureza. Então, quem está sujo, suje-se mais ainda. Então, assim, a natureza dele é caída, Satanás não está possuindo ele não, porque ele é filho do diabo. Eu vou fazer uma pergunta. Viu? Venha para cá. Ele é filho do diabo. Os pecados, eles devem ser... Lembra do que a Bíblia diz? Irai-vos, mas não pequeis, não deixeis o sol se pôr sobre a vossa ira. Por quê? Para que aquilo não se constitua uma legalidade. Certo? Uma porta aberta para que demônios possam lhe oprimir. Eu poderia trazer alguns textos, porque eu não estava preparado para entrar nesse assunto, vocês me puxaram. Eu poderia trazer alguns textos, por exemplo, quando a Bíblia fala, Jesus contou uma parábola e ele fala de alguém que tinha que não perdoou o seu amigo, que o patrão perdoou uma dívida, depois ele não perdoou o seu amigo, e depois o patrão pegou e mandou jogar ele num lugar. E ele chegou ali sendo atormentado e não sairia dali até pagar até o último centavo. Aqui ele está falando de um tipo de endemoniamento. Certo? Então assim, e outras portas. Então assim, irmãos, primeira coisa, você expulsa o demônio. Expulsou o demônio? Meu irmão, senta aqui e vamos perguntar, por onde foi que esse bicho entrou? Você vai ter que se arrepender. Uma pergunta. E qualquer pessoa está propensa a estar endemoniado ou não? Ou existem pessoas e pessoas? Qualquer pessoa está propensa. Porque igual qualquer. no espiritismo existem pessoas que são sim, médium. E sim, tem uma porta aberta para isso, e existem outras que não. Tá. Não. Na realidade é o seguinte, a mediunidade, ela tem muito a ver com essa questão de escolhas dos bichos lá. Depende do nível de pacto, depende... Em tese, qualquer pessoa... Na verdade se diz que a pessoa já nasce com aquilo, ela uma propensão para a mediunidade que pode ser desenvolvida. Ou não. Ou E não. as pessoas que a gente acabou de falar, que até a Caio deu exemplo, a pessoa que tem, como você falou, né, que ela tem mais facilidade da alma, está aberta aos dons do Espírito. Ela também não pode estar mais aberta também a tipo, cair em relação à mesma coisa? Exatamente, é isso que eu comecei a conversa por essa daí. Que uma pessoa que foi treinada lá fora a uma sensibilidade maior ao mundo, ao universo espiritual, ela tem uma facilidade também muito maior a se abrir aos dons do Espírito. Então ela tem que vigiar mais em relação a essa questão da abertura, para quem vai saber. Até por causa da alma. Acho que isso é uma dependência do Espírito Santo. Eu tô falando assim, tipo, ela tá estressada, tá com raiva, tá triste. Aí de repente, aquela vontade, sei lá, de se vingar, alguma coisa assim. Ela vai estar mais aberta. Aí você tem que passar por um processo. Por isso que existe uma coisa chamada um processo de libertação numa pessoa que teve envolvimento assim. O ensino da palavra posiciona a pessoa. O grande problema que existe hoje... Sensibilidade é maior. Então, e o grande problema que existe... Mas o que me lava, o que me purifica é a palavra. O grande problema que existe hoje é a ausência de palavra dentro das igrejas. Então nós estamos mais preocupados em entreter pessoas do que em ensinar a palavra. Certo? Exatamente. Então, muitas vezes esse espetáculo, tem pastores que preferem não levar a pessoa a um posicionamento, porque este espetáculo de místico, ele atrai público. Ele atrai público, ele dá a impressão de que o cara que está lá na frente é o poderoso. Porque ele derruba o povo, ele fala com o demônio obedece, mas só que Satanás está adorando aquilo, porque ele está perpetuando uma prisão na vida de uma pessoa. Às vezes na vida de uma pessoa, de uma família. E fazendo marketing. Com certeza. E outra coisa, depois de um certo tempo, você vai encontrar essa pessoa com uma passividade de mente tão grande, essa pessoa que passou por sucessivas opressões ou possessões malignas, ela vai ter uma dificuldade de aprendizado, de ensino. Mas no caso, não é só a pessoa que está ali ministrando, porque no caso é a congregação que está dando espaço a isso. Pastor, o pastor, e então, exatamente. Exatamente. É algo que está prejudicando tudo. Está prejudicando a igreja. O presidente da igreja, por exemplo, ele é a favor daquilo. Exatamente, porque aquilo dá um certo marketing e ele não sabe do estrago que ele está causando naquele lugar. Exatamente. Às vezes é o povo, né? Às vezes é sendo usada.
Então, assim, e outra coisa, gente, outra coisa, viu? E isso, o grande problema que você vai encontrar, você pega essas pessoas que passaram por isso, por sucessivo disso, aí você vai ver o estrago que fez na mente da pessoa. São pessoas com dificuldade de raciocínio, são pessoas com dificuldade de aprendizado, são pessoas com dificuldade, porque a mente, de tanto passar, é igual, hoje, a psicologia já não recomenda, por exemplo, a questão de regressão, a questão, porque esse estágio, hipnose, o estrago que isso traz, essa passividade, esse estágio de mente passiva total, ela causa sequelas muito pesadas na pessoa, certo? Uma pessoa que faz um processo de regressão, ela nunca volta de um processo de regressão sem ter trazido alguns danos na sua mente. Você vai encontrar uma pessoa que tem dificuldade de formular uma ideia, uma pessoa que tem dificuldade de raciocínio, porque ela está mexendo com uma área muito sensível. A nossa mente é uma área muito sensível. Certo? Então, assim, não é para nós ignorarmos a nossa alma, ao contrário, valorizá-la, porque ela é uma ferramenta poderosíssima. Uma pessoa de alma tratada, uma pessoa emocionalmente curada, uma pessoa equilibrada, uma pessoa com todas as suas faculdades mentais em ordem, ela é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Certo? Porque Deus não usa robôs. Deus não está procurando, não, eu sou o espiritual, ou não sei o quê, que tudo é alma. Ai, fulano, você está na alma. Beltrano, louvado seja Deus, que eu estou na minha alma mesmo, eu tenho minhas faculdades mentais operando tranquilamente. Está entendendo? Então, assim, não, e você começa a perceber que você não precisa de desequilíbrios para poder. Não, os controles. Isso, é tão bonito ver isso, é tão bom você lidar com pessoas controladas emocionalmente. Então, isso não é a favor do exemplo. Se alguém chama o senhor para ministrar no Brasil e chega lá e fala assim, Orlando, eu quero que você fale sobre isso. O senhor é a favor disso ou não? Não entendi. Assim, fala de um tema. Te dá um tema para o senhor ministrar. Prego. O senhor prega? O senhor é a favor disso? No caso, o senhor fala, não, então aí eu não estou agindo pelo espírito, estou agindo pelo homem. Não, mas olha, por exemplo, Deus estabeleceu um tema para eu pregar, eu posso... A igreja. Por exemplo, eu posso ser convidado para uma igreja. Pastor, nós vamos fazer um congresso sobre batalha espiritual. Se eu viria pregar sobre esse assunto, eu estou dando um seminário. Sim, mas então é uma aula. E não ser um seminário, ser para ministrar. Eu ir ministrar numa igreja e o pastor dizer assim, você só pode falar sobre isso? Eu não prego. Eu não prego. Eu não prego porque eu não dá certo comigo, não. Porque eu não, me botar numa cerca, eu já tenho uma tendência de pular a cerca e... Aqui eu já não consigo. Por exemplo, eu já fui convidado para pregar numa... Viu? Tu vai me deixar, viu? Eu já fui convidado para pregar numa... Viu? Eu fui convidado uma vez para pregar numa igreja em Londres. E quando chegou lá, o pastor me chamou num canto e disse que eu não podia falar sobre prostituição, eu não podia falar sobre nada dessa área sexual, porque ele tinha um número muito grande de garotas que faziam striptease na igreja e que eram os maiores dízimos da igreja. E como ele sabia que eu era uma pessoa muito radical, ele estava com medo de eu tocar em assunto. Eu disse, meu irmão, convide outro. Porque se eu me chamar para eu falar num púlpito onde eu não posso falar de pecado e dizer que prostituição é pecado porque as prostitutas é quem mantém a sua igreja, me perdoe. Aí também a intenção foi toda errada. Hã? Isso já começou na intenção errada. Eu estava falando com o Maurício que acontece muito isso nas igrejas inglesas. Por quê? Porque quando, digamos, tem uma igreja aqui na Austrália, não sei aonde, eles têm a mesma visão, as 3 igrejas têm a mesma visão. Então, tipo assim, eles pregam em cima daquela visão. Então, na realidade é diferente. Na realidade é assim, você estabelece um tema e você desenvolve o tema. Você desenvolve o tema, mas você não engessa o pregador. Por exemplo, eu convido você, eu digo assim, Maurício, nós estamos esse mês pregando sobre santidade. Mas você é livre para desenvolver em cima desse tema aquilo que você vai falar. Tá entendendo? Então assim, eu vou desenvolver o tema, mas não ingesto a pregação. Mas vamos, gente, senão vocês vão ter que me levar em Londres. Eu não. Vai nada. Maurício, que ele que está fazendo mais perguntas. Eu cutuquei ele para perguntar. Ele não perguntou, não foi não? Quando terminou, ele começou a perguntar, então ele que vai me levar em Londres. Pai, muito obrigado por esta
por esta conversa tão gostosa, onde nós podemos esclarecer dúvidas, crescer, Senhor, aprender. Ó Deus, e nós invocamos uma proteção especial sobre a nossa mente, sobre a nossa família, sobre nossa vida, sobre a igreja, sobre a nossa viagem de volta a Londres. Nós declaramos, ó Deus, que nenhuma força das trevas tem autoridade para tocar em nada que nos diga respeito, nem na nossa família, nem na nossa vida, em nenhuma área, Pai. Dá-nos uma cobertura especial do sangue de Jesus. E nós declaramos que o Calvário é a base da nossa vitória. Em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, amém e amém. Ninguém fale comigo. Deixa eu arrumar. Pastor, é 9 horas? É. Maurício.